Voltando ao direito administrativo sobre responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. Já falei que a responsabilidade por dano ambiental na esfera civil é objetiva. Isso significa, por exemplo, que se o Ministério Público propuser uma ação contra determinado poluidor, ele não precisará provar dolo nem culpa para reparar o dano. Por outro lado, para a aplicação das penalidades administrativas, não se precisa provar dolo nem culpa. Administrativa, desculpa, ao contrário, para a aplicação da penalidade administrativa, necessita sim provar dolo e culpa, pois a responsabilidade é subjetiva. A responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração. Assim, adota-se a sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, deverá ser comprovado o elemento subjetivo do agressor, além da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada na leitura do artigo 14 da Lei 6938 de 81. A Lei 6938 de 81 disciplina a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação da outras providências. Então, a Lei 6938 fala sobre a Política Nacional. Na Lei 6938, artigo 4º, 14, caput, e no parágrafo 1º do artigo 14 está prevista a responsabilidade da esfera civil. Lá ele fala que é independente de dolo e culpa. Artigo 14, parágrafo 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e os Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Já o caput do artigo 14, que trata da responsabilidade administrativa, não fala que é independente de culpa. Como o artigo caput do artigo não fala que a responsabilidade administrativa dispensa a culpa, então interpreta-se que ele exige dolo ou culpa. Artigo 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação de qualidade ambiental sujeitará os transgressores. Como não dispensa o dolo e a culpa, subentende-se que exige o dolo e a culpa. Por quê? Porque o parágrafo 1º diz que dispensa a culpa. Reparação dos danos, dispensa a culpa, ou seja, responsabilidade objetiva para reparar o dano. Mas o caput não está dispensando a culpa para penalidades administrativas, As multas, etc. Então, a responsabilidade administrativa, multa, simples ou diária, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda da suspensão em participação de financiamento sobre excelente crédito, suspensão da atividade, tudo penalidade administrativa. Então, a aplicação e a execução das penas, responsabilidade administrativa, limita-se aos transgressores, somente podem ser aplicadas a quem efetivamente praticou essa infração. Então, a aplicação e a execução das penas da responsabilidade administrativa por dano ambiental limita apenas os transgressores. Por isso, é necessário comprovar culpa, dolo ou culpa. Por outro lado, a reparação ambiental de cunho civil pode atingir todos os poluidores. Para reparar o dano, Reparar o dano é independentemente de dolo ou culpa, como a pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora da degradação ambiental. Assim, o uso do vocábulo transgressores do caput do artigo 84, comparado à utilização da palavra poluidor do parágrafo 1º do mesmo artigo, deixa entender que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas. A responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente que a responsabilidade administrativa, ou seja, vamos ler de novo? Assim, o vocábulo transgressores do artigo 14
caput do artigo 14 sujeitará os transgressores. Então, o caput, transgressores deste caput, comparando a palavra poluidor do parágrafo 1º, o poluidor, tá vendo? Transgressor e poluidor. O que tem a dizer? O transgressor, caput, já responsável subjetivo, necessário comprar dolo oculto. Já o poluidor, bom, vamos parar de viajar. Utilizando a palavra poluidor do mesmo dispositivo, deixa entender aquilo que já se podia inferir na vigência do princípio da intranscendência das penas, ou seja, o poluidor, a pena não passa dele, ele é o poluidor. Agora, os transgressores passa para todo mundo, ou seja, a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente, a por dano é mais abrangente do que a responsabilidade administrativa e penal, ou seja, a civil ela alcança todos os transgressores. Ó. Desculpa, os transgressores não passam da pena, agora os poluidores passam, independente de dolo ou culpa, para reparar o dano, né? O poluidor é independente de dolo ou culpa, poluiu, o transgressor não passa da pena, né? Não admitindo essas últimas, que terceiro responda a título objetivo por ofensas praticadas por outrem. Ou seja, a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente que a responsabilidade administrativa e penal. Não se admitindo essa administrativa e penal, que terceiro respondam administrativamente e penalmente por outra pessoa, por ofensas ambientais praticadas por outra. Em suma, a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. A aplicação das penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil, que para a reparação dos danos causados, mas deve obedecer ao sistema da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração do seu elemento subjetivo e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Assim, a responsabilidade civil ambiental é objetiva para reparar. Civil é para reparar, ambiente é objetiva. Porém, tratando de responsabilidade administrativa ambiental, a responsabilidade é subjetiva. 2019, agora, ano passado, informativo 650. Responsabilidade por danos ambientais, civil, objetiva. Artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6938 de 81. Enquanto que a responsabilidade administrativa, ela é subjetiva, caput do artigo 14 da Lei 6938 de 81. O que mais? Que mais? Só um minutinho. Responsabilidade penal subjetiva. É vedada a responsabilidade penal objetiva, ou seja, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas é subjetiva, porque é vedada a responsabilidade penal objetiva. É vedada a responsabilidade penal objetiva. Vamos deixar mais um minutinho isso? Olha, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é subjetiva, porque é vedada a responsabilidade penal objetiva, mesmo que das por dano ambiental. Tá? A responsabilidade penal por dano ambiental é subjetiva, porque é vedada a responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade administrativa por dano ambiental é subjetiva. Nós temos o caput do artigo 14 da Lei 6938 de 81. Quanto à responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva. Independe de dolo e culpa. Parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6938 de 81. A Lei 6938 de 81, ela tem que estar no meu Vademecum, 1981. Por quê? Porque é uma lei que vai tratar aqui a legislação ambiental. Não, olha no Vademecum, prazer, Vademecum, legislação ambiental.
Que incrível! Vamos deixar o verdinho para a legislação ambiental dos árvores? Ah, legislação ambiental. Vamos ver aqui, eu tenho no meu Vademecum, quando eu tiver excelência, pode perguntar. Excelência, a Lei 6938 de 81 está aqui no meu Vademecum. Muito prazer, Vademecum, Lei 6938 de 81. Estou muito feliz de te encontrar. Lei 6938 de 81 está no meu Vademecum. E a Lei 9605 está aqui também, de 1998. Nossa, dispõe sobre as sanções penais administrativas de conduta do meio ambiente. Está aqui. Meu Vademecum, ele é super incrível, ele tem os segredos, né? Vamos deixar aqui na 693881, o artigo 14 estabelece sobre a responsabilidade penal, sobre a responsabilidade administrativa da pessoa, artigo 14, sem prejuízo, parágrafo 1º, sem obstar a aplicação das penalidades, o poluidor, é o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, parágrafo 1º do artigo 14. Sem prejuízo das penalidades, legislar danos causados, correção dos danos sujeitará aos transgressores. Aqui, eu já falei, poluidor, independente de dolo ou culpa, reparar os danos. E aqui, como não fala que é independente de dolo ou culpa, subentende-se que há necessidade de dolo ou que aqui a responsabilidade. O artigo 14 está falando assim, não está falando que é sem culpa, então subentende-se que tem que provar o dolo ou culpa, porque a pena não passa do transgressor. Pensa nisso, 14, a pena não passa do transgressor. E o parágrafo 1º está bem claro, falando que vai passar. Nossa, desculpa, eu estava olhando o Vademecum e não deixei claro aqui para vocês o artigo 14. Olha, a lei era 9368, né? Eu tô tão feliz, eu sei que eu viajei um pouco, mas eu acabei de jantar. Aqui, sem prejuízo dos transgressores, a pena não passa dos transgressores. Se está falando aqui no artigo 14, não está exigindo dolo a culpa, então subentende que tem que ter, porque senão estaria especificado igual aqui, independente de dolo e culpa. Ou seja, aqui subentende que há necessidade de culpa para reparar o aqui, sem prejuízo das penalidades, o não cumprimento dos requeridos, danos causados, ambientais, sujeito aos transgressores. Então, há necessidade de dolo ou culpa. Essa pessoa, que você diz que seria responsabilidade penal e administrativa, que tem que provar o dolo e a culpa, penal e administrativa. Qual responsabilidade ambiental tem que provar dolo e culpa? Penal e administrativa, tem que provar dolo ou culpa. Artigo caput do artigo da lei. Artigo 14 caput. Tem que provar dolo e culpa na penal e na administrativa tem que provar dolo e culpa, ou seja, a responsabilidade penal subjetiva, a administrativa e a penal ambiental. E somente aqui, parágrafo 1º, poluidor independente de culpa, que é, no caso de reparar dano civil, responsável civil objetivo, ok?